Jak się masz? Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Cinefilia Retrô. E hoje a gente vai falar de Borat, ou Borat, ou Borá. Você escolhe a pronúncia. O que você deve ter em mente o tempo todo é que esse talvez seja o melhor filme de comédia da década de 2000. E por que esse é um dos melhores filmes de comédia da década de 2000? Primeiro que o Sacha Baron Cohen, tá aqui, ó, ele cria situações e mostra um lado pouco elogioso dos Estados Unidos. Mas como ele faz isso? Ele faz isso criando situações para trazer à tona o pior preconceito ou os piores preconceitos daquelas pessoas que estão envolvidas no filme. E o que me chama a atenção é como um mockumentary, um falso documentário, traz reações reais dessas pessoas e essas pessoas não tenham acabado com o filme soterrando ele de processos, porque é impressionante o que ele faz aqui. Ele cria esse personagem que é do Cazaquistão. Primeiro já começa fazendo o filme começa fazendo uma imagem horrorosa do Cazaquistão, um país extremamente pobre, uma vivência horrorosa, mas enfim. Ele cria essa imagem do Cazaquistão e vai para os Estados Unidos. Ele é um repórter que vai aprender lições sobre os americanos e levar para o país dele. E nesse meio tempo, ele leva ao extremo determinados preconceitos. O Sacha Baron Cohen, por exemplo, é judeu e ele já cria várias e várias piadas sobre judeus, a começar com aquela corrida dos judeus no próprio Cazaquistão. A gente vai além disso. Ele pega esse estereótipo antissemita e pergunta para um vendedor de carros: qual carro que eu posso usar para matar judeus? Que eu possa atropelar um judeu e ele certamente vai morrer. O vendedor apresenta um Hummer para ele. Esse é o tipo de piada que a gente tem. Tem um momento de um jantar que eu acho que é o maior dos extremos, que ele vai forçando a barra naquela situação. Não quero estragar as piadas, mas ele vai forçando, até o momento que ele é literalmente expulso da casa onde ele está. E ele não faz somente isso com preconceitos que a gente sabe que é errado, mas ele também faz com preconceitos que faz você passar a refletir. Por exemplo, em determinado momento, ele tem uma reunião com feministas e ele pergunta o que é feminismo. A mulher fala: olha, a gente acredita que os homens e as mulheres são iguais. Ele dá uma pequena risadinha e aquilo já causa um constrangimento medonho na cena que acabou de começar. E você ri. Você ri junto com ele ou constrangido, mas você ri, ou seja, faz você refletir sobre a questão feminista. E ele vai além. Ele vai além. Há um momento em que o personagem está num rodeio e ali sai de tudo. Ali sai de tudo. Desde preconceito contra muçulmanos, sobre a aparência do Borat, a famosa frase em que ele diz: eu apoio sua guerra de terror. A guerra era contra o terror e ele fala guerra de terror. E ele é aplaudido de pé pelos americanos. Obviamente que o Sacha Baron Cohen leva isso até o máximo, em que chega um momento em que ninguém está aplaudindo, ele é vaiado. Enfim, impressiona a atuação do Sacha Baron Cohen, que ele se mantém no personagem diante de situações em que chega a vias de fato, em que ele pode ser agredido, mas ele mantém o personagem. E no meio disso tudo, para que o filme não fique repetitivo, ele coloca uma ou outra piada roteirizada, que incrivelmente são muito boas, chegando a mais um extremo, que é aquela briga pelada com o diretor do documentário que eles estão fazendo. Se você conhece um momento mais constrangedor que aquele em um filme de comédia, eu gostaria de ser apresentado. E que tenha graça, a mesma graça que existe em Borat. A gente vai ter uma continuação de Borat e ele certamente é um personagem muito conhecido e pelo trailer do filme a gente percebe que ele vai se disfarçar
e a gente só espera que seja uma continuação tão boa quanto o original. Eu duvido que isso aconteça, mas eu gostaria de queimar minha língua no próximo vídeo, quando a gente fizer a crítica do Borat 2. Por enquanto, o Cinefilia Retrô fica com esse filmaço da década de 2000, se eu não me engano o filme é de 2006, né? Eu acho que é. Então a gente fica por aqui. E eu espero que você goste desse formato. A gente tem uma outra crítica nesse sentido, que é de El Camino. Você pode assistir também e deixar suas impressões sobre Borat, El Camino e também do Borat 2, caso você esteja assistindo depois da continuação ter estreado. Por enquanto, valeu, gente. Até.